eu tenho muita, mas muita dificuldade em prestar atenção e por eu nunca ter sentado na frente por ser um aluno alto e não usar óculos, eu sempre sentava um pouco mais no fundo. E desde quando eu era criança, eu sempre tinha que me virar estudando em casa. Eu tinha o apoio dos professores, só que não era uma coisa que era o suficiente para as minhas necessidades. E por mais que eu estivesse na aula, eu ainda tinha que recompensar todo esse tempo que eu tive na aula revisando em casa, porque o meu ritmo era diferente de outros alunos. E quando eu comecei a estudar online, e principalmente pelo quadro que eu tinha a monitoria, eu tinha a tutoria, realmente isso daí foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui atender as minhas principais necessidades, que era poder me reorganizar a rotina conforme o meu ritmo de estudos e também ter a possibilidade de, caso eu não tivesse prestado muita atenção em alguma coisa, eu rever a aula. Isso daí foi uma das principais coisas que me fizeram estudar no quadro e gostar bastante e ter o quadro como um diferencial nos meus estudos. Eu gosto de dizer que o tutor, ele não é um chefe, mas ele é um líder. Ele não é uma pessoa que vai te castigar, uma pessoa que vai te punir, mas é uma pessoa que vai te mostrar a direção de onde que você tem que seguir. Por mais que você erre no caminho, e isso daí vai acontecer, principalmente porque a maioria das pessoas que estão estudando são jovens, ainda não tem muita maturidade, o tutor vai ser aquela pessoa em que, por mais que você erre, ele vai te mostrar outras alternativas de como você lidar com esse erro. Se você errou em esquecer de fazer o simulado, o tutor vai te falar: esse daí não vai ser o fim. Você ainda pode fazer um simulado em outra época. Você não vai deixar de ser aprovado porque deixou de fazer uma lista de exercícios. O tutor, ele mostrava como que era o caminho. E quando você estava desesperado, achando que as coisas não iam ter muito mais jeito, o tutor, ele te mostrava como que era a realidade. Ele te mostrava com outros olhos sobre como que pode ser o estudo do vestibular e que um erro não vai te definir. E sim que, ao mesmo tempo em que você erra, você ainda tem a possibilidade de consertar esse erro. Que o Enem, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E por mais que você caia, você ainda tem chances de levantar, você ainda tem chances de fazer dar certo. E ter a confiança de que você tinha uma pessoa experiente te guiando era uma coisa que acalmava. A minha principal queda era em relação a fazer algumas listas de exercícios, principalmente em matérias que eu não gostava. E filosofia era uma dessas. E quando eu tinha o contato com isso, eu via que, por mais que eu negligenciava essa matéria, não significava que tá tudo perdido. Eu ainda podia correr atrás desse prejuízo, eu ainda podia conciliar, eu ainda podia ver dessas matérias que eu deixei de estudar, qual delas eu posso focar mais porque é o que mais cai no Enem. O qual dessas coisas que eu deixei de fazer, eu posso dedicar um pouco mais no final de semana. Outra coisa também era em relação às listas de estudo, em saber que você tem a possibilidade de refazer elas, em que se eu errei, eu fui mal numa lista, não significa que é o fim do mundo, não significa que porque eu acertei 4 questões de 10 numa lista de física, não significa que eu sou burro, que eu nunca vou aprender física e que a maior parte das respostas das dificuldades está em que você deixou alguma coisa para trás no caminho. Que a matemática, principalmente, algumas matérias de humanas também se encaixam nisso, é como construir um prédio. Se você não está fazendo muito bem a base, quando você vai construindo os outros andares, começam a desandar. Então,
com a tutoria, em que tinha uma pessoa observando como que eram os meus estudos, meu desempenho na plataforma, ter alguma pessoa que me dissesse: ei, volta lá na base, volta lá e vê se você não esqueceu de colocar algum tijolo, se você não esqueceu de olhar bem como que estava o primeiro andar, porque muitas vezes a sua dificuldade não está porque você não sabe essa matéria, porque você é incapaz de aprender essa matéria, mas porque você deixou alguma coisa para trás. E ter a possibilidade de voltar fazia com que eu me reerguesse. Bem, um dos principais motivos que me fez assinar o quadro para ter a confiança de pagar o valor no quadro foi o depoimento dos aprovados, porque eu vi que não era um cursinho que só falava, que realmente mostrava que, por mais que tinha o preço, também mostrava os seus resultados. Não era só alguém que falava que tinha correção ilimitada. Era um cursinho que, ao mesmo tempo que falava que tinha uma boa correção, mostrava os resultados. Mostrava que tinham dezenas de alunos fazendo mais do que 900 pontos. Era um cursinho que, ao mesmo tempo que falava que aprovava em medicina, mostrava os seus resultados, dizendo que, de fato, aprovava em medicina. Então, esse foi um diferencial. Bem, eu acho que um dos principais resultados foi o ânimo para estudar, porque por ser uma coisa em que eu tinha um feedback mais rápido, eu sabia que ao mesmo tempo em que eu trabalhava, em pouco tempo, eu ia ter o resultado desse trabalho colhido em métricas, em relação a como que foi a nota, em relação às minhas dúvidas respondidas, em minha nota na redação, nos simulados que tinham. Então, eu acho que, por ter uma coisa mais dinâmica, incentivava mais os estudos, em que você sempre estava em contato com aquilo que você recebia, com aquilo que você fazia e aquilo que você recebia. Então, você poder acompanhar que, no começo, você ia ruim em física e você podia, e quando passava o tempo, você aplicava o método, você estudava as aulas, você via que o seu avanço nessa área estava aumentando, era uma coisa que trazia incentivo e ânimo para continuar estudando.